Olá, queridos, graça e paz. Hi, beloved, grace and peace. Nós queremos Deus abençoe. dar boas-vindas a você. Eu quero orar agora nesse momento. I want to pray right now. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus, tudo que vamos fazer hoje, Pai, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Que pessoas possam receber algo sobrenatural de Ti, Senhor. Amém, Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, e cremos, Senhor Deus, que Tu ainda age no sobrenatural. Amém, e que essa palavra vai em conta corações e aquela alma cansada, triste, talvez amargurada, Deus, aquela vida, Senhor, que talvez se encontra sem saber o que fazer, Senhor, confusa, aquela pessoa que se encontra falida, Pai, emocionalmente, Tu possa estar falando, Senhor, dando propósito, renovando o propósito, Senhor, dando um novo propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala com pessoas nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Father, in the name of Jesus, we just pray that you use this word tonight to be a blessing to people who are hurting, people who are struggling, people who are in need of a word from you. We pray this in Jesus' precious name. Amen. Amen. Eu espero que você tenha recebido e crê que Deus está para mudar coisas na sua vida. Believe that God is gonna make a huge difference in your life. I believe He will. Eu acredito que virá. Amém, queridos? Beloved, Prazer estar aqui com welcome. vocês, meu marido. So good to be here with my husband. Let me move my chair closer. Isso, vem um pouquinho mais para frente. Okay. Com muita alegria, nós vamos dar continuidade With ao great, nosso estudo do livro de we're Atos. very happy and grateful to continue this study in the book of Acts. No capítulo 9, Chapter 9, a partir do verso 10. when we're starting in verse 10. Quem aí do outro lado sabe qual é o tema para essa noite, para essa live? Do you know the purpose for this live for tonight? O tema da noite de hoje é propósito. The theme is purpose. E se eu falo para você, quando você escuta a palavra propósito, When que you hear você the word entende? purpose, what do you understand? Muitas pessoas respondem diferentemente. Many people answer differently. Algumas pessoas respondem assim: o propósito é o motivo pelo qual nós nascemos. Some understand purpose being the reason for which we were born. Outras pessoas dizem: o propósito é algo para a gente lutar, para a gente alcançar. Isso vai trazer satisfação para a gente. Others understand it as being something that makes us fight to bring satisfaction to Outras us. pessoas respondem: Others propósito é a answer, minha finalidade, é para My que eu purpose nasci. is that what I was born for. A verdade é que Deus tem um propósito para a humanidade. The truth is God has a purpose for humanity. E qual seria o propósito para a humanidade? And what is the purpose for humanity? É o mesmo propósito desde o Éden. It's the same purpose since Eden. Que nós nos tornemos, que nós sejamos a That sua we would imagem be e a sua semelhança. And become His image and His semblance. Deus também tem um propósito para a sua igreja. God also has a purpose for His church. Qual é o propósito para a igreja? And what is the purpose for the O church? propósito para a igreja é o discipulado, que nós façamos discípulos de todas as línguas, tribos e nações, of all tribes, languages and nations, ensinando-os a guardar tudo que Jesus ensinou. To keep everything that Jesus taught us. Tudo que Jesus ensinou deve ser defendido, deve ser passado para as gerações. Jesus taught us has to be defended and passed on to the next generations. E Deus tem um propósito com a sua vida. And God has a purpose for your life. life. E o propósito que Deus tem com a sua vida And that purpose é particular, é só seu. Unique to you. Mas não importa o que seja esse propósito. But it doesn't matter what that purpose is. Ele só poderá ser alcançado e realizado. Only be attained através de um propósito maior que through Deus a greater criou. Purpose which God created you for. Para amá-lo e para amar o próximo. And to love others. O resumo da lei, o resumo do que Deus quer que a gente faça é isso. That's the summary of the law, what God wants for us to do.
é amar a Deus sobre todas as coisas. Love God above all things. E amar o próximo como a nós mesmos. And to love others as ourselves. E tá muito na moda falarmos de propósito, não é It's mesmo? very in vogue right now to talk about purpose. Todo mundo quer saber qual é o seu propósito. Everybody wants to know their purpose. Todo mundo quer estudar sobre propósito. Everybody wants to study about purpose. Mas desde que esse propósito But since não seja sofrer pelo evangelho. Everybody wants to learn about their purpose as long as it's not to suffer for the gospel. Porém, o personagem que hoje nós vamos estudar baseado no livro de Atos. But the person we're going to study in the book of Acts today. Ele tem uma história totalmente diferente. Has a very different story. Porque se a gente pensa no propósito de Deus para José, por exemplo, o personagem da Bíblia. If we think about the purpose of God for Joseph, a man in the Bible. Bem, o propósito de José era que ele salvasse a humanidade daquela época. Was to save the humanity at his time. De uma fome que viria sobre a terra e mataria todos. From a famine that had come to the earth and would kill everyone. Então Deus foi forjando o caráter dele. So God forged his character para fazê-lo se tornar um governador com autoridade, become a governor with authority, com sabedoria, with wisdom, com compaixão, compassion, e com amor, and love, para que ele pudesse so that he could cumprir o seu propósito, accomplish his purpose, que era salvar a humanidade which da was fome. to save humanity from starvation. Mas esse jovem, but this man, ele não ficou sabendo imediatamente qual era o propósito dele. This young man didn't find out immediately what was his purpose. Aliás, enquanto ele estava sendo preparado e forjado para isso, as he was being prepared and forged for that very purpose, muitas coisas não faziam sentido para ele. Many things did not make sense ele to se him. sentia injustiçado, ele se sentia esquecido. He's slighted, forgotten. Mas Deus estava preparando todas as coisas para conduzi-lo a esse propósito. But God was preparing all things to conduct him, to guide him towards his purpose. Talvez você está aí do outro lado falando assim, mas pastor Eliane. Maybe you're on the other side looking and thinking, Pastor Eliane, eu não acredito que Deus tem um propósito para mim. I don't believe God has a purpose for me. Na verdade, eu penso até que Deus se esqueceu de mim. In fact, I think that God has forgotten Deus me. não sabe da minha existência. He doesn't even know that I exist. Deus não se importa com a minha existência. God doesn't care about my existence. Mas eu quero te dizer But I want to tell que a Bíblia fala que Deus conhece as estrelas. That God knows the stars. Você já olhou um céu cheio de estrelas? Have you ever seen the sky full of stars? A quantidade enorme de estrelas. It's a huge quantity of stars. A Bíblia fala que Deus as conhece a todas. Ele as criou. Says that God knows them all. He created them. E ele colocou um nome para cada uma. And he gave to each of them a name. E ele sabe o nome de cada uma. He knows the name for all of them. E Deus as mantém no céu, porque God você não fica sabendo aí, olha, caiu uma estrela do céu. You don't know of God keeps them in the sky. You don't know of a star that fell off of the sky. Mas Deus as mantém, as conhece pelo nome. God knows them and keeps them. E diz que elas têm um propósito de fazer parte do seu exército. Have a purpose of being part of his armies. Eu acredito que no tempo dos fins, I believe that in the end times, as estrelas serão usadas como armas nesse exército que will be used as weapons in this ela. army that God talks about them. Então Deus tem propósito para as estrelas. So God has a purpose for the stars. Deus tem um nome para cada uma. God has a name for them. Como você ousa dizer que Deus não conhece você? Say that God doesn't know you. Que Deus não tem um propósito para você? That He doesn't have a purpose for you. Sim, Deus tem. Yes, He does. E Deus vai te mostrar. And He will show you. Mas talvez você seja como José. But it could be that you feel like Joseph. Não convém que você saiba o seu propósito agora. Você não vai. Maybe that you're like Joseph. You don't know your purpose right now, and it's probably better that you don't know. Porque senão você vai desistir. Você não vai aceitar. You would not accept it.
Então, para a gente descobrir o nosso propósito, a gente precisa estar amadurecidos em Deus. To discover our purpose, we must be more mature in God. Nós precisamos conhecer ao Senhor. We need to know the Lord. Para que sejamos confiáveis para Ele nos dizer qual é o nosso propósito. For us to be trustworthy of Him to share His purpose for our life. Mas o personagem, como eu estava dizendo, o personagem de hoje aqui no livro de Atos, we're studying today in the book of Acts. Esse homem, this man, ficou sabendo do seu propósito. Found out about his purpose. Tão logo ele havia se convertido. As quickly as he had gotten saved and converted. Aliás, com 3 dias de convertido. As a matter of fact, 3 days after converting, ele já ficou sabendo que o propósito dele that his purpose era sofrer was to suffer pelo evangelho. For the gospel. Pelo nome do Senhor. For the name of Jesus. E o mais lindo, queridos, é que ele não se revoltou ao ficar sabendo. And what's wonderful and beautiful is that he did not rebel against his purpose once he found out. Ele não desistiu. O meu propósito é sofrer pelo evangelho, é sofrer pelo nome do Senhor. He didn't go, what? My purpose is to suffer for the gospel, for the Lord? Eu vou ficar no judaísmo. I'm going to stay in Judaism. Eu queria que Deus, o propósito de Deus para minha vida fosse me tornar um rabino conhecido. I wanted my purpose is to become a famous rabbi. Mas o que nós vamos ver But what we're going to see é que a vida toda de Paulo is that in all of Paul's life foi para a glória do nome do Senhor. Was for the glory of the name of the Lord. As revelações que ele recebeu. The revelations he received. O preço que ele pagou. The price he paid. Para que hoje nós tivéssemos essa porção maravilhosa das Escrituras. So that today we could have this beautiful portion of the Scriptures. O que ele fez indo a lugares que ninguém havia ido ainda. Going to places that no one had ever gone to yet. Para cumprir o propósito dele. To accomplish his mission. Que era pregar o evangelho aos gentios. Which was to preach the gospel to the Gentiles. Que era sofrer pelo evangelho. To suffer for the gospel. Então nós vamos ver hoje 3 personagens. And we're going to see 3 people today. Um só é citado. One of them is just mentioned. Na verdade é citado a casa dele. Only his house is mentioned. E o outro, the other, chamado Ananias, is called Ananias. O propósito principal da vida de Ananias, the most important purpose in Ananias' life, foi levar Paulo, até was to take então Paul, up to that point, Saul, a cumprir o seu propósito. To accomplish to fulfill his purpose. Então, quem sabe você tem um lindo propósito. Maybe you have a beautiful purpose. De ensinar na escola dominical para um futuro Paulo. To teach in Sunday school to a new future Paul. Ou quem sabe um próximo Billy Graham. Perhaps the next Billy Graham. Então, quem sabe o seu propósito é levantar o propósito de outras pessoas. If your purpose is to lift up the purpose of somebody else. Não importa qual seja o nosso propósito. Whatever that purpose is for us. Não importa. It doesn't matter. O que importa é a gente cumprir. What matters is that we fulfill it. Porque tudo é para a glória do nome do Senhor. Is for the glory of the name of the Lord. E por amor ao próximo. And out of love for então our nós neighbor. vamos ver aqui no verso 10 do capítulo 9. So we're going to see here in verse 10 of chapter 9. Aliás, o 9 primeiro. Let's actually read from verse 9. Nós vimos aqui que esteve Paulo 3 dias sem ver. And he was 3 days without sight. Como vocês sabem, depois que ele viu a grande luz e ouviu Jesus falar com ele. After Paul saw the great light and heard Jesus talk to him, ele ficou cego. He was blind. E diz aqui que ele, durante essa cegueira de 3 dias, and for 3 days he was without sight. Ele não comeu e nem bebeu. Ele estava jejuando. And he neither eat nor drink. E no 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. And to him said the Lord in a vision. Então você lembra que Jesus, no começo de Atos, remember that Jesus in the beginning of the book of Acts, Jesus aparecia aos seus discípulos em pessoa. Was appearing to his disciples in person. E agora ele está aparecendo numa visão. And now he's appearing in a vision. Porque ele já foi assunto aos céus. Because he already ascended to heaven. E quando ele voltar, queridos, and when he comes back, ele voltará em glória. He will come back in glory.
como a gente vê nas escrituras, like que um dia ele voltará. In the scriptures that one day he will come todo back, olho verá. And every eye will see him. Então, diz aqui que Ananias disse ao Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. So we see here that the Lord appeared in a vision to Ananias, saying, Ananias, and he said, Behold, I'm here, Lord. Olha que lindo. Ananias tinha uma intimidade com o Senhor. Ananias had an intimacy with God. Quando Jesus apareceu para ele, ele não ficou nervoso, não when ficou. God showed up to him, when Jesus showed up to him, he wasn't nervous. Ele falou: Eis-me aqui, Senhor. Like, Eis-me aqui, I'm here. Here I am, Lord. À disposição, Senhor. I'm at your service, Lord. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Então entra agora outro personagem. And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas. So here we have another personagem, person, que é Judas, which is called the house of Judas, in his house. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. For one called Saul of Tarsus, for behold, he prays. Gente, o Deus que criou todas as coisas. The God who created all things. As estrelas que eu mencionei. The stars we mentioned. Que deu nome às estrelas. He gave the name to the stars. Que tem milhares e milhares de planetas. Who has de galáxias. billions of galaxies. Ele sabe o endereço. He knows the address. Da casa de um discípulo. Of the house of one of his disciples. E você está dizendo para mim que Deus não tem propósito na sua vida, que Deus não te conhece. A purpose for your life, that God doesn't know you. Deus conhece você todinho. He knows you inside out. E ele conhece o seu endereço. He knows your address. E ele conhecia o endereço de Judas. He knew the address of Judas. E ele sabia que Judas estava, esses discípulos chamados Judas. This disciple called Judas. Que Paulo estava na casa dele. He knew that Paul was in his house. E olha que maravilhoso. And you know what's wonderful? Paulo recém-convertido. Paul had just been converted. Estava orando. And he was praying. Ele tinha acabado de aceitar o Senhor, de confessar Jesus como Senhor. Jesus as his Lord. E ele já estava orando. He was already praying. A oração tem que ser uma prática, queridos. Praying needs to be the practice. Que nós devemos ensinar às pessoas tão logo elas se convertem. That we need to to teach people as soon as they get saved. Se você ensinar ao novo convertido que ele deve orar, e se você disser quantas vezes ele deve orar. If you tell a new Christian, new baby Christian, that he needs to pray, and you teach him to pray as much as possible. Por ele ser um bebê na fé, um bebê espiritual. He's a spiritual baby. Ele vai aprender. He's going to learn. As primeiras lições bíblicas que nós precisamos passar. The first biblical lessons we need to teach them. E uma delas é a prática da oração. One of them is the practice of prayer. Sabe por que muitas pessoas não praticam oração, não oram? You know why many people don't pray, they don't talk to God. Porque nunca oraram quando se converteram, nunca aprenderam a necessidade que temos de orar. The need that we have, the necessity to pray. Jesus disse que nós devemos orar para não cairmos em tentação. Jesus said we need to pray so that we don't fall. Pray and watch and pray so that we will not fall into temptation. Ananias, olha a reação de Ananias quando Jesus falou assim, olha, você vai para a casa de Judas porque Paulo está lá orando. When Jesus tells him, you go to the house of this Judas because Paul is there praying. E Ananias diz assim, porém respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorizações dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Then this was Ananias' answer. He said, Lord, I have heard by many of this man how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to bind all that call on thy name. O que está errado aqui com essa colocação de Ananias? What's wrong here with this remark? Queridos, ele está falando com Jesus. He's talking with Jesus. Com Deus. God. A terceira pessoa da Trindade. The third person of Trinity. O onisciente. The omniscient, all-knowing. E ele está falando assim, olha, o senhor está por fora aí das últimas. And he's saying, Lord, you just don't know the news. O senhor não está sabendo, não está lendo os jornais. You're not reading the newspaper.
esse homem está fazendo muito This mal para a man is igreja. wreaking havoc in the church. Esse homem está matando, está This man is prendendo, killing está and, trazendo mal He's para a arresting, igreja, para a tua he's igreja. damaging your church. E aí o que Jesus responde? What does Jesus answer? Jesus manda, né? Já tinha mandado ele ir para a rua chamada direita. Jesus had already told him to go to the straight street. Essa rua fica em Damasco. That street is found in Damascus. A Damasco é a capital da Síria. Damascus is the capital of Syria. Até hoje this day, existe essa rua. There is that street. E existe ruínas das And there are colunas que os ruins in that city. romanos erigiram Ruins of the columns that nesse tempo the aqui. Romans built at this time. Então ele estava ali. So he was there. E olha a resposta que Jesus falou. Olha, vocês têm que sair de casa agora e ir lá nesse endereço. And this is what Jesus says. You had to leave your house right now and go to that address. Jesus conhece seu endereço. Jesus knows your address. Jesus sabe onde você mora. Jesus knows where you live. Jesus sabe quando você chega em casa. Jesus knows when you arrive home. Ele sabe quando você sai. He knows when you leave. Ele te conhece por He inteiro. knows you completely. E ele tem um propósito na And sua he has a vida. purpose for your life. E aqui está dizendo o seguinte, And this is what it's saying o here. que Jesus disse para esse discípulo What chamado Jesus Ananias. told this disciple called Ananias. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, Go your way, for he is a chosen vessel unto me, para levar o meu nome perante os gentios to bear my name before the Gentiles e reis, and kings, bem como perante os filhos de Israel. and the children of Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Como eu falei, a história de Paulo é muito As interessante. I said, the history of Paul is very interesting. Porque com 3 dias de convertido, Because having been converted for only 3 days, ele já sabia qual era o propósito que he Deus already tinha para a knew vida dele. the purpose that God had for his life. Deus viu em Paulo God saw in Paul uma fidelidade, a faithfulness, uma a maturidade, maturity, capaz de receber a willingness to receive a abrangência do seu ministério, and welcome the whole breadth of his ministry, as dificuldades que esse ministério And traria para a vida the dele. difficulties and hardships that this ministry would bring to his life. E mesmo assim, Deus, And yet, logo que ele se converteu, God, as soon as Paul was converted, revelou tudo para ele. revealed it all to him. Talvez você está orando, Deus, qual é o meu propósito? Maybe you're praying to God, God, what is my Deus, o que purpose? tu queres de mim? What do you want from me? E talvez Deus não tenha te respondido, And maybe God has not answered you yet. porque você não seria capaz de conceber, You would not de be aceitar, de willing receber to com alegria to receive it with joy and even have the concept of receiving with joy tudo que Deus tem para everything that você, has tudo que Ele for quer de you você. and all that he wants for you. Porque, como eu disse, está muito na moda aprender e falar Because de propósito. Right now it's very much in vogue to talk about purpose. A gente quer saber sobre o wanna know propósito, aprender our sobre o purpose propósito, saber qual é o nosso propósito, Learn it and know about it, ter uma vida de propósito. to have a life of purpose, A gente só não quer but we just don't want sofrer pelo evangelho. to suffer for the gospel. Às vezes, para ir para a igreja de manhã, Sometimes even to go to church ter que deixar a nossa caminha quentinha and having to let go of our warm bed ou deixar o nosso ar-condicionado geladinho. or leave our air conditioning home. A pessoa não quer se sacrificar They para ir don't want- louvar ao Senhor. They don't want to sacrifice themselves to go worship the Não Lord, quer acordar mais cedo para orar, Senhor, leva um Don't wanna wake visitante na early igreja hoje para ouvir a tua to palavra. pray, God, bring a visitor to hear your word this morning. Não quer estar lá para abraçar esse visitante Don't wanna pecador e be dizer, there Jesus quer transformar to- sua vida, que bom que você está aqui. To hug that visitor, to say, Jesus loves you, I'm so happy that you're here. Mas você quer conhecer seu propósito. But you want to know your purpose. Mas desde que esse propósito seja se dar bem na vida, As ser bem long sucedido, as that purpose is not, as long as that purpose is to
be successful in life, to be prosperous, ser feliz no amor, to be happy in your love life, ter um ministério frutífero. to have a fruitful ministry. Mas para Paulo, But for Paul, conhecer o propósito dele knowing his purpose era saber sim que ele ia conseguir was to pregar para know reis, that yes, he was going to preach to que ele kings, ia pregar para diferentes He povos. would Deus ia preach enviar ele para muitas to nações, different peoples, many nations God was going to send him to, mas que ele ia também sofrer. but that he would also suffer Sofrer pelo Suffer meu nome. for his name, for Jesus' name, Sofrer pelo evangelho de Jesus to Cristo. suffer for the gospel of the Lord Jesus. Como você reagiria How would you react se o seu propósito, if your purpose, o propósito que Deus tem na sua the vida, purpose that God has for you, estivesse incluído if that purpose included muito sofrimento much suffering por amor ao evangelho de Jesus Cristo? for love for the gospel of our Lord Jesus Christ? Então, muitas pessoas hoje de púlpito So many people today, even from preachers from the pulpit, só querem mostrar para os ouvintes, para os cristãos they want to ouvintes, show their audience. They want to, those Christians in their audience, que Deus tem muita prosperidade, que that God Deus has tem muito much sucesso, prosperity, much que Deus tem success, uma profissão para that God has você, a profession que Deus for you, tem muito that amor God para has much você, love for you, tem um lar perfeito, that He has a maravilhoso. perfect home, a wonderful place. Sim, Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Yes, God has many blessings to give us. Mas se para Deus você é um escolhido But if for God you are a chosen one para levar o seu nome to take His name conhecido a outras and make His nações, name known to other nations, e que para isso você vai ter que pagar um and preço de in order sofrimento, to achieve, to realize that, you will have to pay a price of suffering. você estaria de acordo com o que Deus tem Would para you sua be? vida? Would you align yourself with the purpose that Você God has for you? submeteria Would you isso? submit yourself to that? Se no propósito que Deus tem para If você, in- você tivesse que abrir mão daquilo que você tem, If in God's purpose for your life, if that purpose required you to let go of your possessions, você aceitaria would you isso? do that? Vai pensando aí. Start thinking. Então, Ananias, depois de ouvir o que Jesus falou sobre Paulo, So Ananias, after hearing what Jesus said about Paul, ele falou: Ok, Deus, tá bom. he goes, "Okay, God, I'm gonna go." E no 17, ele diz In assim: verse Então 17, Ananias foi, And Ananias went his way e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: and entered Saulo, into the house, irmão. and putting his hands on him, said, "Brother Saul." Quem aí ia aceitar o Saulo perseguidor bem na sua igreja? Would you have accepted this Saul, this persecutor, in your church? Quem aí ia recebê-lo de coração Who would aberto, welcome him with open arms chamando de irmão? and calling him brother? Ou será que você é aquela pessoa assim bem desconfiada? Or would you be one of those people that are Eu very não sei suspicious, não, esse cara and já just- perseguiu, já just matou. looking him up and down and saying, "Hey, I don't know about this Eu não guy. acredito nessa He's a conversão, persecutor. não. He's a murderer. I don't believe in his conversion." Quantas pessoas não aceitam a conversão da outra How pessoa? many don't believe in the conversion of somebody else? Porque não, que essa pessoa já foi gogô, Oh, because that person used dançarina, né? to dance in a go-go bar, Essa pessoa já foi um This grande person viciado, largou droga used nada. to be addicted to drugs. He hasn't left the Essa drugs. pessoa é cheia de tatuagem, vai. Oh, this person is full of convertido, né? tattoos. No, he's not saved. Se você é esse tipo de pessoa que Are you that type of julga, person that que judges people, analisa, que condena, analyzes and condemns people? você já imaginou se a igreja dessa época Imagine if the church at this time não tivesse recebido o apóstolo had not Paulo, welcomed the o Apostle até Paul, então Saulo, perseguidor, the Saul, the persecutor, com os braços with abertos. open arms. Olha que desperdício Look at what a waste de homem of de a man, obreiro. of a worker eles estariam they would jogando have fora. had to endure. They would have thrown away this
this man. E quantas pessoas dentro das igrejas And how many people inside churches têm jogado are fora, throwing porta out. fora, They're kicking out through the doors. pessoas porque não quer andar com elas a segunda People, milha, because they are not willing to walk with them porque another mile. porque não quer amar até o fim, Because they don't want to love them to the como end. Jesus amou os discípulos. Like Jesus loved the disciples. Então diz assim: o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. So Ananias said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Então Jesus explicou para Ananias: olha, So Jesus explains to Ananias, look, eu apareci para Saulo. I appeared to him. Você vai lá Saul, orar por ele, You're going to go pray for him para que ele recupere a so visão that he will receive his sight back e para que ele seja cheio and do that he Espírito will Santo. be filled with the Holy Spirit. Queridos, eu e você Beloved, you and I precisamos ser esse tipo de need to be this type of discipuladores. disciple Isso é o makers. propósito de Deus para a igreja. That is the purpose of God for the church, Fazer to discípulos. make disciples Ajudar pessoas a Help restituírem a visão. so that they will have their sight again. Ter a visão do que é realmente o cristianismo. To receive sight of what Christianity truly is. O que é realmente o Senhor Jesus. Who Quem é Jesus, realmente o Senhor Jesus? The Lord, He truly is. Ensinar a verdade da palavra. Teach the truth of God's word E batizá-los com o Espírito Santo. and baptize them with the Holy Spirit. Você precisa ter mãos ungidas. You need to have anointed De hands. impor as mãos to sobre os novos Put convertidos. hands upon the new converts E que para que eles sejam cheios do Espírito so that Santo. they will be filled with the Holy Spirit. Então, como que deve ter sido a reação dos discípulos? So I wonder how was the reaction from the disciples? Primeiro, vamos ver o que essa oração de Ananias causou em Paulo. Let's see first what this prayer from Ananias caused on Saul. Diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. Então, Paulo passou a ver imediatamente porque as escamas foram tiradas dos olhos. So Paul began to see immediately because the scales fell off of his eyes. Toda a religiosidade deixou Paulo. All religiosity left Paul. E você viu aqui que ele não fez curso para batismo. And we see here that he didn't go through a course to Ele be não falou, baptized. olha, batizado não, já me converti. He mas não didn't say, preciso ser look, I got saved batizado. already, but I don't need to get Eu baptized. já fui batizado no I judaísmo. was already baptized in Judaism. Eu não preciso ser I batizado. don't need to be baptized. Ele diz aqui que ele foi imediatamente No, batizado. he immediately was baptized. E você que é um cristão que ainda And não you foi batizado, who are a Christian who have not yet been está baptized, esperando o quê? what are you waiting for? Para cumprir o To mandamento, a accomplish ordenança de Jesus. Ordinance of Jesus. E aí no 19 diz assim: In verse 19. e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. And when he had received meat, he was strengthened. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Pensa aí como você acredita que foi a reação desses discípulos. How do you think the disciples at that place reacted? Eu acredito que eles estavam achando tudo surreal. I believe that they just thought this is just surreal. Peraí, não tá. É o Paulo mesmo, aquele que consentiu na morte de Estevão. How could it be that this Saul who consented in the death of Stephen, Que botou todos os cristãos de Jerusalém para correr com medo de ser pego, preso, condenado. and made all the disciples from Jerusalem flee because they were afraid of being persecuted and Que condemned, respirava ameaça, who breathed como em Atos threats 9:1. against, as we see in Acts 9 verse É 1. ele mesmo. Could it be he? E aí no 20, para terminar, nós vamos terminar até o 20, vamos até o 20 We're hoje. going to verse 20 only today. Diz assim: e logo pregava conclude, nas sinagogas. And straightway he preached
in the synagogues. Preach Christ in the synagogues. Sinagoga a Jesus, afirmando que este é o That Filho he de is Deus. the Son of God. Duas coisas. Two things. Os cristãos convertidos ficaram imaginando que era surreal aquilo The ali. Christians were thinking that was surreal. Mas eles conheciam o poder de Jesus. But they knew de the power of transformar, Jesus to de transform, curar, to heal, de salvar. and to save. Agora, os da sinagoga, os Now, judeus da The sinagoga, Jews from the synagogue, o que eles acharam disso? what did they think of it? Será que ele falou assim, isso deve ser uma estratégia, ele está fingindo para capturar mais? Did they think he was just using a strategy and he was faking it to capture more? Vamos deixar ele falar de Jesus Let's aqui, let him talk porque eu about acho que isso Jesus, tudo faz parte de because um maybe plano this para is a conseguir plan atrair os to cristãos para attract prendê-los. Christians in order to arrest them. Eu acredito que era muito difícil para esses judeus believe it was acreditarem. very Ué, ele não hard veio para cá para matar e para levar eles For these presos? Christians, for these Jews to believe in, because didn't he come here to take the Christians, arrest them E and como é que take them agora ele está to prison, pregando de and kill them, Jesus? and how come he's now preaching about Jesus? Esse é o poder do evangelho, querido. That is the power O of the poder de gospel, transformar o to maior transform pecador the biggest sinner no maior pregador. in the greatest preacher, De converter aquele maior, o mais indiferente power to às coisas de convert Deus, a person who's greatly indifferent to the things of God, o mais sujo, the dirtiest, num grande homem, numa grande into a mulher. great de Deus. man, a great woman of Esse é o God. poder do evangelho. That is the power of the O gospel. evangelho é poder de Deus, The gospel is power of God de transformar. to transform. E um outro detalhe desse último texto, né, And- do verso 20, And one more detail in this text, in é verse 20. que Paulo pregava nas sinagogas a Jesus. That Paul preached in the synagogues Jesus. Quando foi que ele começou a compartilhar de Jesus? Depois de um seminário? Depois de alguns When anos did he begin de convertido? to share about Christ after going to seminary or having several years being converted? Não, queridos, imediatamente ele começou, logo depois No, da conversão dele. Immediately he went and began, right after his conversion began. Porque este é o propósito para nós como Because that's igreja. the purpose of God for us as a church. Compartilhar Share Jesus. Jesus. Falar de Jesus aos não cristãos. Talk about Jesus to the non-Christians. E por que você hoje, até hoje, não fala de Jesus para ninguém? And why are you to this day not talking about Jesus to people? Esse é outro erro That's another que mistake as igrejas por muitos anos cometeram. that churches for many years De committed. não ensinar os novos convertidos Not teaching the new que Christians eles podiam e could deveriam and should falar de Jesus. speak of Jesus. Porque nós começamos a inventar muitos cursos, muitos started coming up temas, a with all estudar these muitas doutrinas. Themes and these doctrines and these courses. Mas se você estava com câncer But if you had cancer e você recebeu a cura, and you received the healing, você não vai compartilhar com You- outro aren't you canceroso gonna e dizer, share olha, with another tenta isso, sick person who cancer? isso funciona. try this works. É isso que nós precisamos entender, That's what we need to que nós understand. estamos condenados, That we were condemned, mas nós encontramos a salvação. but we found salvation. Nós estávamos perdidos We were lost, e a luz brilhou para nós. but the light shone Nós on our life. estávamos no engano, We were being deceived, mas Deus abriu nosso entendimento but God opened up our e understanding. nós precisamos compartilhar isso com outras And we need to pessoas. share that with other people. Os cristãos novos devem dizer sobre Jesus. New Christians need to talk about Jesus. Não precisa falar nem mais nem menos. You don't need to add anything to Você or só precisa subtract from falar it. de Jesus. Just tell people about Ah, mas Jesus. se me perguntarem isso, Or aquilo, if they você ask fala, me olha, this or that, eu era cego e you agora can say, vejo. I used to be blind, Eu but tinha now um I see. vazio e esse vazio foi preenchido. I was empty, but now this emptiness has Eu been posso não filled. conhecer tudo ainda I das don't know a lot escrituras, about the scriptures mas yet, uma coisa eu sei, but one thing eu I sou know, um salvo em I'm Jesus saved Cristo. in Jesus Uma
coisa eu Christ. sei, One Jesus thing I know, me salvou. Jesus saved me. Porque isso aconteceu, está aqui exemplificado por Paulo. This happened and it's exemplified right here in Paul's Isso life. está exemplificado na mulher samaritana. It's exemplified in the Samaritan woman. Quando Jesus se encontrou com ela no poço, When Jesus met her at the well, ela saiu falando dele. she went preaching and talking about him to E everybody. perguntavam para ela, mas quem é ele? Olha, eu não sei, eu só sei que eu encontrei They were asking, well, o who is he? Messias, I know he's o that. Salvador. All I know is I met the E Messiah, ele the falou Savior. tudo sobre mim. And he said everything about me. E é isso que você precisa entender. That's what you need to Você understand. precisa falar o que você tem visto, need vivido, to experimentado. Speak to others what you are seeing, living, and experiencing. Sem se preocupar se você vai falar bonito, se você vai Without falar worrying certo. if you're going to speak well, if you're going to speak everything right. Porque esse é o seu propósito. Because that's your purpose. Falar do amor de Deus Speak of the love of God para os perdidos. to the lost. Amém? Amen? Essa é a nossa live de hoje. This is our life for today. Esse é o tema, That's the o theme. resumo desse tema The maravilhoso. Que são summary tantas of coisas this beautiful que nós theme. podemos falar Because sobre there's so much we propósito. could talk about purpose. Mas o que você tem que saber But what you need to know nessa noite tonight é que Deus tem um propósito is com that você. God has a purpose for you. E esse propósito só that pode purpose ser realizado Can only be fulfilled se você entender if you understand que o seu propósito that your purpose é amar o próximo. is loving your neighbor. Não importa como e nem como Deus vai fazer. No matter how no matter how or when God does it, O que importa é que você realize em amor what matters is that you accomplish it in love a Deus for God, e em amor ao próximo, in love for others, sem nenhum outro interesse. without any other selfish interest. E se esse propósito que Deus tem para sua vida And if that's the purpose that God has for your life, estiver incluído sofrimento, and if it includes suffering, o que importa é você estar cumprindo o seu what propósito. matters is that you fulfill your purpose. Porque assim como a graça de Deus foi suficiente para Paulo, Because just as the grace of God was sufficient for Paul, a graça de Deus será God's suficiente para grace você. will be sufficient for you. Amém? Amen. Eu gostaria de orar por você, I would like to pray right now for you. abençoando a sua semana, Bless your abençoando a week, sua blessing vida. your week, your life. E você que anseia em conhecer o seu propósito And diante de Deus, if you anxiously want to know your purpose in God, que você entenda que se você estiver preparado para entender, may you understand that if you're prepared to understand, amadurecido para receber, mature enough to receive it, Deus vai te mostrar. God will show it. Se você caminhar com Ele em intimidade, If you amém? walk with Him and be in an intimate relationship with Him. Oremos então. So let's pray. Quer orar, meu amor? Não, pode orar. Senhor, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, nós entregamos todos os ouvintes, we commit to you all of the listeners, assim como tu conheces as estrelas, just as you know the stars, assim como tu conhecia o endereço de Judas, just as you knew the address of Judas. tu conhece a cada um, You know everyone. tu os chamas pelo nome You call them by name, e tu tens um propósito especial para cada and you um. have a special purpose for each of E them. eu te peço em nome de Jesus Pray and ask you, Lord, in que essas Jesus' name, pessoas possam andar that these segundo o people seu could propósito, may they walk according to their purpose, cumprir o seu propósito, accomplish their purpose, serem realizados nesse be propósito, fulfilled in that purpose, sabendo que estão fazendo a tua vontade. knowing that they are doing your will. Eu te entrego a saúde mental, física e espiritual. Commit to you their health, their mental, their spiritual, their physical health. E que essa semana seja uma semana de And consolo, let this week be a week of consolation, de of vitórias victory, e de intimidade contigo. of intimacy with you. Nós abençoamos a cada um, We bless each and every one of them. em nome de Jesus. In Jesus' name,
Amém, queridos? Amen. Tenha beloved. uma semana abençoada. Have a blessed Que week. bom que você se conectou conosco. So glad that you were able to join us. E espero que você tenha sido abençoado. And I hope that you were blessed. E se você foi abençoado, And if you have been blessed, compartilhe com alguém. share this with somebody. Copie o link, manda por Copy this mensagem. link, send it via message to E somebody. vamos espalhar as boas And let's novas de share salvação. the Amém? good news of salvation. Amen.